Novo enigma de Marcos Braz. O que será que significa? Craque do time revoltado com Sampaoli. E a situação fica cada vez mais insustentável. Vamos passar para vocês atualizações das notícias do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, se inscreva no canal, meu velho. Tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, falta isso aqui para batermos a meta de 862 mil seguidores. Então se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, porque o seu like ajuda demais no nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo! O Flamengo se representou... Olha, gente, eu tô rouco até hoje, depois daquela situação do jogo contra o Olímpia. Mas é o seguinte, o Flamengo se reapresentou normalmente hoje no CT Ninho do Urubu, não teve folga e nem tem que ter nesse momento, tá? O Davi Luiz, que fez uma péssima partida contra o Olímpia, não jogou contra o São Paulo, fez trabalho na academia, não trabalhou juntamente com os reservas que não atuaram ontem, né? Porque quem atuou ontem faz um trabalho regenerativo hoje. A notícia boa para todo rubro-negro, nesse mar de notícias nada agradáveis, é que o chileno Eric Pulgar iniciou a transição física, ou seja, fez o trabalho no campo, né? Fez um trabalho na academia e depois fez um trabalho junto com o resto dos companheiros no campo. A presença do Davi Luiz contra o Grêmio está quase descartada. Tá? A zaga deve ser formada pelo Fabrício Bruno e pelo Léo Pereira. O Pulgar não deve ter condições ainda de jogar contra o Grêmio. A previsão é que dentro de 1-2 semanas ele já esteja apto a voltar a ser relacionado pelo Flamengo depois da lesão gravíssima que ele teve. Agora tem um outro problema para o Sampaoli resolver, que vai ser a lateral direita, porque passou-se aí 2-3 semanas da partida contra o Grêmio, mas a gente tem que lembrar que não tem o Wesley, tá? O Wesley não vai poder jogar contra o Grêmio, então ele vai ter que botar o Varela, o Mateuzinho, meu repórter apurou ontem não, no último jogo do Flamengo, que teve no Maracanã contra o Olímpia, o Mateuzinho falou ali em off que ainda não está 100% das condições, ele apurou isso lá, o próprio jogador falou, vou expor aqui, então deve ser utilizado o Varela nesse jogo. Por isso que o Mateuzinho até não está entrando nessas últimas partidas. Ele não está ainda, apesar de estar sendo relacionado, não está 100% ali na ponta dos cascos ainda, beleza? A arbitragem para esse jogo de quarta-feira já foi definida. Quem apita é o senhor Braulio da Silva Machado. Simplesmente, na minha opinião, o pior árbitro que nós temos hoje no futebol brasileiro. E o pior de tudo é que eu acho que ele é árbitro FIFA, tá? Mas ele é um dos piores árbitros. Ele expulsou o Gerson naquele jogo contra o Atlético Paranaense, né? Mas, gente, aí tá rolando imagem aí, não sei se é fake, não sei se é verdade, algumas imagens do Braulio com a camisa do Grêmio, dizendo que o Braulio é torcedor do Grêmio, que a família do Braulio torce pelo Grêmio, coisa e tal. Eu não vou entrar nem nesse mérito, gente, porque eu acho que se isso for verdade, significa um trabalho de bastidor fraco por parte do Flamengo, que não sabe pressionar ali para não ser prejudicado nos bastidores da CBF. Não é ir na CBF pedir para a CBF ajudar o Flamengo, é você estar atento a certos movimentos, sobretudo em escalação de árbitro. O Palmeiras faz muito isso bem, né? Você vê que tem alguns árbitros que não apitam o jogo do Palmeiras, né? Não é todos os árbitros que apitam o jogo do Palmeiras, por conta da reclamação, do que eles fazem. O Flamengo não faz isso, aí bota o Braulio para apitar. Mas eu nem vou entrar muito nessa seara, porque eu acho que a arbitragem nesse momento, gente, é usar como muleta. É isso que os dirigentes do Flamengo querem, que nós aqui, que trabalhamos com a comunicação, né, vocês torcedores, o árbitro prejudicou o Flamengo e coisa e tal. Eu não vou entrar nessa, tá? Porque isso é bengala. Isso é bengala, beleza? O Flamengo não tá ganhando é por culpa dele. Mas vamos prosseguir aqui. Gente, o negócio é o seguinte, o Vasco processou o Flamengo para usar o estádio do Maracanã contra o Atlético Mineiro no próximo jogo que eles vão ter, né, pelo Brasileiro. Hoje tem jogo do Vasco, depois eles jogam dia 20 contra a equipe do Atlético Mineiro. Não sei se tem algum outro jogo do Vasco, que se dane também, não quero saber se tem ou não.
mas eles jogam no dia 20 contra o Atlético Mineiro. E aí eles querem mandar esse jogo no Maracanã. Eles pediram ao Flamengo e Fluminense para jogar lá. Flamengo e Fluminense negaram. O Cruz Maltino alega que a permissão de uso assinada entre Flamengo e Fluminense e o governo do estado dá direito ao Vasco a alugar o estádio. E aí tem um problema, que eu acho que vai ser um problema maior até pro time do Fluminense. Por quê? O Flamengo joga na quarta-feira 15 é dia 16. Beleza. E aí o Vasco quer jogar no Maracanã no domingo, né? Que no caso é no dia 20, né? Domingo ou sábado, quer jogar no dia 20. Só que o Fluminense tem um jogo decisivo pela Copa Libertadores da América na quarta-feira, na terça-feira, sei lá quando joga o Fluminense. Ou seja, o Vasco vai jogar lá, é domingo o jogo do Vasco. Vai destroçar o gramado do Maracanã para esse jogo contra a equipe do Fluminense. Mas é que se dane o Fluminense também. Eu tô nem aí. Quanto pior tiver o gramado do Fluminense jogar lá, pra mim é melhor. Pedrão, mas você tá sendo contraditório. Se fosse o Flamengo, sim. Se fosse o Flamengo, eu ia reclamar. Porque eu sou Flamengo e eu sou clubista. E eu assumo isso aqui. E aí, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, repudia a ação do Vasco para jogar no Maracanã. Ele alega que o Vasco quer jogar lá só para tumultuar o ambiente. Enfim, olha, sinceramente, eu não quero me preocupar com isso. Isso aí é problema deles aí. Gramado bom, gramado ruim, Flamengo tá jogando nada. Pode botar o Flamengo para jogar no terrão que o Flamengo vai jogar nada, ou então no Camp Nou que vai jogar nada. Qualquer gramado, qualquer campo o Flamengo vai jogar nada. Então, tô cagando para esse assunto, negócio de gramado. Vamos prosseguir com a nossa situação, que a gente tem muita coisa importante para tratar aqui nesse vídeo. Eu preciso muito da sua atenção e que você assista até o final. Vamos lá! Formação aí do companheiro Vene Casagrande, né? O Papa já havia comentado também sobre isso, a gente já comentou aqui sobre isso também. Flamengo está em conversas para renovar contrato de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Uma pessoa do clube relatou que Bruno Henrique, com toda certeza, foi as aspas que a pessoa utilizou, tem que renovar. Já o Everton Ribeiro, a renovação vai depender das condições impostas pelo jogador. Se ele vai querer um aumento, se ele vai querer continuar recebendo o que ele já recebe, quanto tempo de contrato. Tudo isso vai ser reavaliado pela diretoria do Flamengo e aí vão ver se o Everton Ribeiro se encaixa na adequação que o Flamengo acha que o Everton Ribeiro tem que receber hoje, se ele vai aceitar, se ele vai recusar. Tudo isso vai depender também dessa negociação. O Flamengo quer renovar agora. Também não adianta querer um aumento. Talvez até seja inviável manter o salário dele, tendo em vista que o desempenho dele cada vez mais cai por conta do avanço da idade dele naturalmente, né? Isso é natural de todo ser humano, todo atleta, né? E aí, em relação à renovação de contrato do Davi Luiz. O Davi Luiz tinha uma cláusula de renovação de contrato automática. A diretoria do Flamengo quer conversar com o Davi Luiz em dezembro desse ano para um acordo, para fechar um acordo. Os dirigentes entendem que ele tem um custo muito alto para um jogador que não consegue entregar, sobretudo na parte física, relata o companheiro Vene Casagrande. Parece que o GE, o Fred Gomes, há um tempo atrás, já tinha trago aí uma informação nesse sentido, né, de que, olha, tem essa situação realmente da cláusula, mas não é uma coisa que não pode ser discutida, vai ser utilizado o bom senso e tem que ser utilizado o bom senso. Não dá para o Flamengo continuar com o Davi Luiz, que ele siga o rumo dele, que ele se aposente, não sei o que ele vai arrumar para o futuro da carreira dele, mas... E, sobretudo também, que nessa temporada ele joga um, perde duas, joga uma, joga três, fica duas fora, tá realmente difícil. Não tem uma sequência grande. E não só ele, até o Léo Pereira, que é mais novo, tá nessa situação também. O que mais joga regularmente ali é o Fabrício Bruno, né? Galera, é o seguinte, segundo o Vene, o presidente do Flamengo, vamos entrar na questão dos bastidores agora e depois a gente vai entrar na questão do enigma do Braz. O Braz adora uma situação de enigma. Rodolfo Landim afirmou em reunião com Marcos Braz e Spindel na última sexta-feira, que quer ver o Flamengo buscar o título brasileiro. E ele falou o seguinte: não pode se dar por vencido na competição, mas do jeito que encarou o São Paulo, foi essa a cobrança que você fez, Landim? Você cobrou...
É verdade isso? Não duvido do jornalista. É assim que você cobra o elenco, pro elenco ter a postura que teve contra o São Paulo? Olha, que cobrança, hein? Que cobrança maravilhosa. Você tem ideia? Tá rolando as imagens aí pela rede social. Quem teve a sagacidade de perceber isso no jogo tá de parabéns. Quando o pênalti acontece no Luiz Araújo, dos jogadores do Flamengo em volta do lance, nenhum comemora o pênalti. Nenhum comemora. Caramba, a gente vai empatar o jogo, pênalti, o Pedro vai bater. Ninguém comemora o pênalti. Ninguém vai ajudar o Luiz Araújo a se levantar. Ninguém vai lá proteger o árbitro das pressões que os jogadores do São Paulo foram lá fazer, né, no Rafael Klein. No gol, quando o Pedro faz o gol, só ele comemora. Eu gostei da entrada do Pedro ontem, porque ele entrou ali fazendo pressão sem a bola, ele entrou, fez o gol de pênalti, comemorou muito o gol de pênalti. Agora o restante do time do Flamengo, você não vê isso. Nem comemorar gol os caras estão comemorando. O Gabigol é substituído, em vez dele, o Mauro César falou isso, em vez dele sair e cumprimentar o Pedro, ele sai lá pela linha de fundo. Ah, mas tava mais perto da linha de fundo. Não interessa, cara. Ele é o capitão do time. Acaba o jogo, quem dá entrevista é o Vitor Hugo. Cadê o Gabriel pra falar? É melhor não falar, né? Porque ele já falou bobagem lá no Paraguai também. Aí acaba o jogo, tá os jogadores do Flamengo rindo com os jogadores do São Paulo. É essa cobrança, Landim. Acaba o jogo, depois de uma eliminação terrível, aí faz uma partida horrorosa contra o São Paulo, os jogadores vão lá cumprimentar rindo. Os jogadores estão rindo do quê, velho? Vocês estão rindo do quê? Falta de respeito com a torcida, rapaz. Um absurdo um negócio desse, gente. Aí tá aqui, ó, bastidores, todo jogo tem bastidor negativo desse time do Flamengo, cara. É um negócio impressionante. Olha só, relata aqui o Fred Gomes, do GE. Uma das situações mais emblemáticas ocorreu na volta do intervalo do jogo. O técnico foi chamado de burro pelos torcedores por ter substituído a Arrascaeta pelo Everton Ribeiro. O uruguaio também demonstrou insatisfação e nem sequer voltou ao banco de reservas para acompanhar a partida, né? Ou seja, ele foi substituído, ficou puto, né? Essa é a realidade. Foi pro vestiário, tomou a ducha dele e ficou vendo o jogo no vestiário. Não voltou pro banco de reservas. Só que eu já falei aqui, gente, olha, é meio loucura realmente o Flamengo precisando do resultado, o técnico pegar e tirar o melhor jogador do time, o craque do time, que no caso é o De Arrascaeta. É loucura. Mas, gente, o De Arrascaeta não tá jogando nada. E além de ele não estar jogando nada, ele não corre, ele não, sabe, a última participação decisiva do De Arrascaeta foi aquele jogo lá contra o Atlético Mineiro. Depois nunca mais. Contra o Olímpia, não participou do gol. Contra o Cuiabá, nem jogou, beleza. Aí contra o Olímpia na volta, não apareceu no jogo. E se você for pincelar, tem outro, sabe, sem vontade nenhuma. Então isso tem que ser... Cara, ninguém, o pano não pode ser passado pra ninguém. É o que o Mauro César fala. Faltou vontade quando o Zico jogava no Flamengo? Ele faltou de deixar tudo em campo? Não. Então se o Zico deixava tudo em campo, a gente tem que cobrar isso de todo mundo. Porque esse cara aqui, o maior ídolo da história do Flamengo, botou a régua lá no alto. Botou o sarrafo lá no alto. Então o pano não tem que ser passado para ninguém. Senhor De Arrascaeta, você tem que correr mais em campo. Eu sei que vai ter gente me criticando aqui. Eu não tô do lado do Sampaoli, não. Sampaoli é doido, bate de frente de todo mundo, não conversa com ninguém. Mas se esse cara foi cobrado pela torcida, um dia já foi cobrado também, porque tem cenas aí, você pegar que o time tava mal, coisa e tal, a torcida ia lá cobrar. Se esse cara deixava tudo em campo, todo mundo tem que deixar tudo em campo. Não é pano pro seu De Arrascaeta que eu vou passar, não. Tá? E para outros, o único que tá jogando com raça no time do Flamengo chama Luiz Araújo, Bruno Henrique. E eu gostei da postura do Pedro desse último jogo. Você repara isso? O menino Luiz Araújo caindo pela direita com vontade, com alegria. O cara tá feliz em estar vestindo a camisa do Flamengo jogando para 60 mil pessoas, gente. Isso tá óbvio.
Aí o Fred Gomes, ele relata que o De Arrascaeta deixou até o estádio, né? Nem ficou ali, quer dizer, acabou o jogo, ele pegou, deixou o estádio. Só que aí ele até corrige essa informação depois, dizendo que realmente ele não voltou para o banco de reservas, mas ele participou da última corrente ali, né, com o Sampaoli, coisa e tal, e só depois ele deixou o estádio, tá? Também não foi bem assim, mas erros acontecem, não tô aqui a julgar o Fred Gomes, tá? Aí tá aqui, a substituição deixou companheiros de De Arrascaeta atônitos. Com um time pouquíssimo criativo no primeiro tempo, a saída do jogador, que é considerado mais diferenciado pelo grupo, gerou reações de incredulidade. Não que o Uruguai estivesse desequilibrando, mas justamente pelas características e pelo poder de furar retrancas, mas não tá jogando nada. Não tá jogando com vontade também, entendeu? O atacante Cebolinha, que ficou no banco ao longo de toda a partida, também foi embora do estádio rapidamente. Ambos só deixaram o Maracanã após participarem da roda, viu, de jogadores no pós-jogo. No gol de Pedro, sem mais desencontros. Reservas vibrando de um lado, Sampaoli virando as costas e andando para o outro. Não, Sampaoli não é treinador de celebrar todos os gols efusivamente, mas a frieza com a qual reagiu ao lance chamou atenção. É isso que ele erra. O cara toma um soco na cara, o Pedro, ele volta a fazer o gol, sabe? Quem sabe ele dando uma volta por cima e o cara nem vibra com o gol do... Ah, mas ele não vibra nunca. Mas esse ele tinha que vibrar, cara. Esse ele tinha que chegar no jogador, dar um abraço nele. Pedro, muito obrigado por você ter empatado o jogo. Ah, mas o cara é indisciplinado, já ficou pra trás, já foi multado, ele já pagou pelo erro, agora o cara tomou um soco, o que custa? Fazer uma gestãozinha de elenco? Pô, Pedro, parabéns, obrigado pela forma que você entrou ali, obrigado pelo gol. Ele não faz isso. E aí ele erra, na minha visão também, tá? Vamos lá, vamos avançando aqui. E aí... Quando foi por volta ali, mais ou menos das 3, 2h30 da tarde, o Marcos Braz postou isso aqui, tá? Através da sua conta na rede social. Ó, tá ali o tiquezinho do postou. Ele postou uma onça bebendo água. Aí você vai me perguntar, Pedrão, o que significa essa onça aí bebendo água? Gente, é o seguinte, isso é um ditado que a gente tem aqui no Brasil, não sei se tem em todo o Brasil, tem no Rio de Janeiro, que é a hora da onça beber água, que significa a hora do vamos ver, tá? Que significa um momento difícil que vai exigir uma solução imediata, entendeu? Pelo menos eu escrevi isso no Google, tá até escrito aqui, ó, a hora da onça beber água. É a expressão para indicar em poucas palavras um momento decisivo e perigoso. Afinal, disse que a onça costuma beber água ao cair da noite. É melhor hora de caçar o bicho. Ou seja, é a hora do vamos ver. Traduzindo, chegou a hora do vamos ver. Foi isso que o Marcos Braz quis postar. Entendeu? Pô, Pedrão, que fofoquinha braba é essa, hein? O cara posta um negócio lá, tu já vem aqui, tá... O Marcos Braz é assim, é claro que ele se refere ao momento do Flamengo. Já não é de hoje, ele gosta dessa história de enigma e não sei o quê. O Flamengo passou um momento maluco, turbulento, ele vai e ainda posta isso. Né? Também não entendo o Marcos Braz, né? Mas alguma atitude vai partir dele. Acho que é isso que ele quis dizer. Vai vender algum jogador? Vai afastar jogador, vai demitir o Sampaoli, alguma coisa vai acontecer. Agora, o que vai acontecer eu não sei. Inclusive, o Sampaoli, o colono do Flamengo, dá a informação aqui, tá? Que o Sampaoli vendeu um imóvel, tá aqui, o Sampaoli decidiu vender um imóvel na Barra da Tijuca. Não sei se é apartamento, não sei se é casa, mas ele vendeu. É claro, pode ser que ele não tenha só esse imóvel, só essa casa, mas um dos imóveis que ele tem, ele vendeu. Será que indica uma possível saída? Será que indica uma demissão? Né? Inclusive o Coluna diz que olhou os documentos que comprovam que a venda foi realizada realmente, é oficializada em cartório e coisa e tal. Significa alguma coisa? Tem que apurar. Pedidos de demissão do Sampaoli por todo lado, por toda parte do clube. Tá difícil de segurar, Landim que segura. Mais uma vez a vontade dos jogadores aí prevalecendo, né? Enfim, não que eu quero o Sampaoli, mas inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.